Mas eu aprendi o seguinte, eu dava preleção. Às vezes, num fim de semana, eu cheguei a Pra ter... quem não é do futebol, explica o que é Preleção preleção. é tipo, você vai falar do jogo pro cara antes de começar a partida. Pros jogadores, né? Os jogadores. E aí você tá lá, tá com... No universitário, você tá com, sei lá, 20, às vezes, no futebol de campo, 30 jovens, de 18 a 25 anos, que só pensa numa coisa. É. A única coisa que ele pensa é nisso. A xoxota. Só isso que ele quer saber, que é o que a gente veio pro mundo, é pra transar mesmo, no caso, né? E aí a cabeça, um cara que não dormiu, outro que tá de ressaca, outro que brigou com a namorada, outro que o pai não emprestou o carro. E você tem que tirar esses caras desse mundo e fazer com que ele olhe pra você dar a caralho da instrução que você precisa. E aí, o que eu fazia? Eu sempre brincava, falava alguma coisa muito fora do contexto, pro cara fazer assim. E aí eu passava a minha mensagem. E eu faço a mesma coisa no comentário. Quantas vezes você já viu o jogo que a voz do cara, ela entra aqui, mas ela sai, você nem sabe o que ele tá falando. Ele é praticamente uma trilha sonora de elevador, aquela musiquinha de elevador. Isso, né? exatamente. Aí daqui a pouco do nada você fala assim, esse lateral cachumba, quando desce é um perigo. Você fala, o que esse cara tá falando? O quê? Aí eu dou a mensagem. É como se você chamasse atenção com o cara. Agora eu vou falar alguma coisa. E outra, eu falei a mesma coisa que o comentarista formal. Esse cara apoia muito bem pelo lado direito, faz bons cruzamentos e cria ocasiões, oportunidades de gol. Não, é o cachumba. Quando desce é um perigo, porque acontece pro adversário, pô. Não é? Exatamente. Então, pronto, mas ninguém... Não, o público gosta, mas... E a escalação? Qual é a escalação, moleque? Não, então eu fiz Você uma especial pra você. Opa, vamos lá. Mas é sempre dar o coisa do... Eu tava tentando lembrar na minha cabeça o que meu pai falava quando era criança. Que ele... Cara, criança a gente adorava essas piadas, né? Que era Hugo, Sabugo e Refugo, Nhola, Carrinhola e Pistola, Kikozinho, Marrom e Bonito. Eu achava isso engraçado demais. Meu pai repetia isso, cara. Era a escalação do time dele. Claro que era mentira. Mas falou que era a escalação do time quando ele era... Eu lembro do... Acho que não sei... Eu acho que era o Chico Anísio, cara. Que o ataque do time dele era Redondo, Peru e Cacetão. Ah, é? E aí ele ia narrando o jogo com esses personagens, assim. Era muito divertido. Mas, enfim. Como que é? A escalação é a escalação normal. Tá. Que você pode usar como comentário. Talvez você que queira ser comentarista, eu não aconselho você usar isso assim que for contratado pela Rede Globo, não. O goleiro é o goleiro Bruno mesmo. Por quê? Joga pra cachorro. Gostou, Gustavo? Da lateral direita é a popularidade da Carol Conká. Desce muito rápido e dificilmente volta. Tá. Que também não acontece o lateral que apoia e depois não volta. Exatamente. Fagner tá dando uma dessa aí. O zagueiro central é a Elise Matsunaga, chega dividindo. O quarto zagueiro é a Suzana Ristoff, bate até na mãe. Na lateral esquerda é a Tami Gretchen, não gosta de treino físico, prefere o rachão. Tá. Isso aqui o coisa não gosta. O primeiro volante é o policial americano, aquele que chega sufocando o adversário. Tá. O outro volante é o Odebrecht, rouba bem, mas depois entrega. Na meia temos o meia calcinha do Pablo Vittar, aquele que prende bem a bola. No ataque, jogando pelo lado ali no ataque, temos o atacante Thiago Ventura, ou tá em cima do Beck ou buscando uma ponta. O centroavante é o João de Deus, põe pra dentro com fé. E o outro atacante é o Anderson do Molejão, aquele que vai pra cima até da molecada. Olha, Andrezão! Andrezão! Cara, maravilhoso, maravilhoso. Esse você fez especial pro programa? Esse eu nunca tinha escutado. Uma versão... tem uma que você tem que sempre ficar atento, né? Já fiz, muita. E aí eu esqueço, né? E você tem que estar sempre tentando ver o que tá acontecendo no momento. E colocou a Carol Conká aí, já colocou. Tá o Anderson e tal. Então tem que ficar atento ao que tá gritando muito. Que nem quando o Whindersson Nunes começou a namorar, né? Com essa... Que, não é a esposa, né, dele, né? Que tá grávida. Né? Tá grávida. Acho que não casaram aí ainda, né? Não casaram, né? Aí eu falei que ele era o atacante, o Whindersson Nunes, aquele que já chega colocando pra dentro. Já chega finalizando. Mas daí você tem que ficar atento pra ver o que tá acontecendo e colocando na escalação. Mas vamos falar... Você tá falando da sua fase atual. Você começou como? Antes de
de estar no futebol, você jogar futebol? Eu Foi o comecei seu a primeiro jogar emprego? futsal com 9 anos, no Clube Atlético Indiano. Aí eu fiz as categorias de base no futsal e com 13 para 14 anos comecei a jogar o futebol também. Porque quem se destacava no futsal ali nos clubes, né? Eu joguei na Portuguesa, joguei no São Paulo, joguei no Palmeiras, os caras levavam pro campo ali. E Fala umas pessoas assim que vieram do futsal, que deram certo no futebol de campo. eu acho que os principais nomes do Brasil, assim, da Ah, história é? do futebol brasileiro. Desde Rivelino, passando pelo Zico, mas Neymar, Neymar também veio do. Robinho, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Ah, Gaúcho. é? Você dá um Google ali no YouTube de lances do Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, no futsal, você fica maluco. Mesmo do Neymar. Porque pelo espaço reduzido, se a pessoa consegue jogar lá, é mais fácil jogar no campo maior? Raciocínio rápido, tomada de decisão, você toca mais na bola. Então, É. você tem uma outra coisa que é responsabilidade defensiva. Então, por exemplo, você tem ali só 4 jogadores de linha. O cara passou e você não acompanhou, seu time vai tomar o gol. Não é que alguém marca lá no campo, passou, alguém marca lá. Então, essas coisas, tomar decisão, raciocínio rápido, responsabilidade defensiva, participar mais do jogo, tocar mais na bola. E aí eu tava treinando, jogando campo, jogando salão. Só que eu tive que tomar uma das decisões difíceis ali da minha vida, porque minha vida era treinar campo, treinar salão e ir pra escola. E no fim de semana era jogo de campo, jogo de salão, jogo da escola. E chegou uma época ali que foi antes da minha primeira Copa São Paulo de Juniores, que é como se fosse o vestibular ali, né? A FUVEST ali da bola, né? Cara, eu via meus amigos tudo saindo, pegando as minas, bebendo, pô, fazendo festa pra caramba, e eu só jogando bola, cara. Aí eu falei, puta, não sei se é isso que eu quero, eu acho que eu quero. E aí, do que eu tinha que fazer, eu não podia. Meus pais, acertadamente, não deixavam eu parar de estudar. E entre o campo e o salão era mais atraente para mim, porque eu participava, eu era zagueiro e back fixo no salão. Eu participava mais do jogo, o treino era mais legal, eu jogava melhor e o dinheiro era melhor, treinava menos. O tratamento era melhor no campo, assim. Meio que os caras estão fazendo um favor de você estar no Palmeiras, por exemplo, que foi meu último time. Então, você tinha mais multa do que salário. Se você não desdobrasse a meia, Ah, é? se você não enrolasse o calção, se você não chegasse atrasado, se você não respondesse pro professor, se você não... Tudo era multa. E só não tinha o salário, né? Mas a multa... E no salão, não. No salão você treinava menos, ganhava mais e tal. E aí eu decidi parar de jogar o futebol antes da minha primeira Copa São Paulo, porque eu jogava campo e salão no Palmeiras. Meu pai palmeirense, doente, cara. E você também? Não, eu torço aqui em São Paulo, pode falar? Claro. Aqui em São Paulo eu torço pro Palmeiras, pro São Paulo, pro Santos e pro Corinthians. Nessa ordem? Não, 25% cada um. Para! Para! E aí meu pai vendo a possibilidade de eu me tornar profissional, né, no time do coração dele, antes da primeira copinha. E aí eu recebi uma proposta para jogar num time na época que chamava Moinho Água Branca, que investiu demais no salão. Só que o cara falou, ó, você vai ganhar tanto, que era, sei lá, 3 vezes mais do que eu ganhava no campo e no salão do Palmeiras. Quanto que se ganha no futebol de salão? Não faço nem ideia. Putz, hoje mudou muito, né? Mas eu acho que hoje o cara deve ganhar ali entre 5 e 10 mil, assim, né? Mas aí eu recebi essa proposta para jogar só o salão. O cara falou, ó, você vem para cá, você tem que sair do campo do Palmeiras. Vai vir jogar só salão e ganhar 3 vezes mais e ter tempo para fazer as coisas de jovem. Aí eu saí. Daí meu pai ficou até sem falar comigo, cara, um tempo. E aí eu fiz a escolha do salão, entrei na faculdade de Educação Física. E quando eu entrei na faculdade de Educação Física, eu tenho um primo que estudou no Direito da USP, ali no Largo São Francisco. E logo não tinha um dia de aula. E eu jogava na GM na época. Ele falou, ó, nós temos um time aqui de futsal que disputa os jogos universitários, jogos jurídicos e tal. Então precisamos de treinador. Você quer ser o treinador? E aí, com 18 anos, eu assumi o time do Direito da USP. Eu era o mais novo, era o treinador, mas era o mais novo do time. E aí eu comecei a pegar gosto por isso. Eu era jogador profissional e era treinador. Aí no ano seguinte eu já fui para a Fundação Getúlio Vargas, aí no outro ano fui para a FAAP, para a Medicina Santo Amaro, para a Unip.
Então eu fui treinador de um montão de faculdade por muito tempo. Só na GV eu fiquei 23 anos treinando. Caramba. Na São Francisco 22, FAP 15, Medicina Santa Amaro 11, Unip 5. Era tão bom quanto jogar ou não? Cara, me completava assim. Tanto que eu parei de... A outra grande decisão que eu tive na minha vida foi com 26 anos, que eu tava com muito time para estar treino e continuava jogando. E aí conflitava muito. Com certeza. E aí eu tive que tomar uma decisão. Ou eu continuava dando treino, ou continuava jogando. E aí eu preferi, com 26 anos, encerrar a minha maldita profissão de atleta de futsal e virei treinador. E foi no ano que me convidaram para comentar o Campeonato Paulista de Futsal lá na ESPN. Mas por que veio esse convite? Porque Porque você já era o cara engraçado, o cara que comentava? Não comentava nada. Eu era treinador E aí? e jogador. Então, Aí o Páscoa, que era o treinador de basquete lá do Direito da USP, ele conhecia o diretor da ESPN, chamado João Simões, que está lá até hoje. E aí, numa conversa de bar, o João Simões falou pro Páscoa, nós vamos começar a transmitir o futsal. E a ESPN tinha uma cultura de convidar especialistas da modalidade para comentar a modalidade. E aí ele falou, você tem alguém que você conhece? Ele falou, pô, tem um cara lá que acabou de parar de jogar e é um puta treinador ali. Eu já tinha 8 anos de treinador, né? tá. E realmente era um trabalho bacana que eu fazia em várias faculdades. Ele falou, tem um cara lá. Daí eu fiz o teste e comecei a comentar o futsal e fiquei no futsal. Mas não influenciou nada o lance de ser bem-humorado? Não, ali eu nesse nem momento? era muito, viu? Ah, não? Não, eu cheguei lá para falar do futsal, mais parte técnica. No começo você era tática. bem serião, então? Ficava nervoso com o microfone, com 26 anos ali, ficava nervoso. E eu tinha uma vantagem, que era aquele campeonato eu jogava 3 meses atrás, conhecia todos os jogadores, já era treinador, então já tinha uma mentalidade, uma cultura tática. Então eu falava bem do jogo. Tanto que eu fiquei empregado lá. Mas não tinha as tiradas, assim. A ESPN sempre foi muito formal e tudo. E assim eu respeitei o local que eu estava trabalhando. Até que eu comecei a ter uma outra oportunidade de fazer jogos de futebol e muito timidamente comecei a fazer um programa aqui e outro ali. E aí, assim, eu via os principais nomes do canal ali, o Mauro César, o PVC, e tentava imitar. Falei, a minha função ali, como eu ganhava por evento, então você faz um jogo, você ganha tanto. Você faz um programa, era continuar sendo escalado. Não tinha nenhuma outra pretensão. E era feliz na minha carreira de treinador. E continuando sendo escalado, ganhava meu dinheiro, tá ótimo. E eu tentava meio que seguir o padrão dos caras e da emissora. Eu via o Calçade falando, o PVC falando e tentava imitar. Só que eles são bons do jeito que eles são. Eu sou péssimo do jeito deles. Não é a minha natureza. E eu sempre fazia jogo muito ruim, né? Os piores jogos que eu... Tinha uma coisa na minha cabeça, Ale Oliveira, sempre presente nos piores jogos. Tipo, era só pra tapar o buraco da escala não mesmo. Tem era ninguém campeonato russo, 5h30 da manhã. Era foda, cara. E aí eu só queria manter o meu emprego, cara. A única coisa que eu queria era uma tortura pra mim ali, os jogos, que eram bem ruins. Mas quando você estava fazendo, você manteve, você teve que parar de ser treinador? Não. Até 40 anos eu fui treinador. Ah, tá. Dos 26 aos 40, as duas coisas. Desculpa. E aí, tanto que eu peguei uma raiva de jogo, que eu fiz uma outra coisa que eu fazia, que era o placar moleque, que eu sempre pegava um time que existe, time que é de verdade, ó, é aquele time lá, e fazia um adversário de mentira pra ele. Tipo assim, no México, Tijuana 3, NX 0. Na Itália, Parma 2, Aprauso 1. Em Portugal, Benfica 2, bem. Por favor, vai embora 10, sempre 10. Na Colômbia, Milionários 3, José Ricos 4. Na Alemanha, Colônia 2, Água de Cheiro 1. Na Espanha, Raio Valecano 3, Raiováquias Amarelinhas 2,50, Pilha Palito. Na Argentina, Almagro 2, Adriano também 2. E ficava brincando com essas coisas, mas pra mim ali, pro pessoal que era das faculdades e tal, mas enfim, ficava ali. Aí um dia eu tô mudando o canal assim e tá passando uma reprise de um jogo meu. Num desses russos aí das 5 da manhã e tal. Cara, eu ouvi um pouquinho aquilo, falei, nossa, isso é muito ruim, cara. Não dá pra ficar, porque eu não sou os caras. Aí peguei e tomei uma decisão que eu acho que é o anti-coach, né?
Porque todo mundo fala assim, vai, acredita, né? Que os caras falam, vai, acredita. Não sei o quê. Você pode. Você pode. Consegue. Eu falei assim, ó, eu não posso, eu não consigo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou avacalhar o bagulho, eu vou fazer do jeito que eu sou, os caras vão olhar aquilo, alguma hora os caras vão olhar, porque ninguém olhava os jogos que eu fazia, e vou falar, o que esse cara tá fazendo aí? Vou ser demitido e vou continuar minha carreira de treinador. Mas pelo menos você ia chamar atenção Pelo pro menos- mal ou pro bem, né? Pelo menos eu ia me divertir.